皆さん、こんばんは。A paz do Senhor a todos, boa noite. 皆さんと、こうして若者礼拝に参加することができることを本当にとても嬉しく思います。Então, eu fico muito feliz de estar podendo participar desse culto de jovens com os irmãos. 今日はその皆さんと、誰でもその神様に使いたいと、用いられたいと思っている若者のために、神様が語ったことを、皆さんと分かち合いたいと思います。Então, hoje eu quero estar compartilhando uma palavra do Senhor com os irmãos sobre as pessoas que querem ser usadas por Deus e fazer algo para Deus. そして神様に喜ばれる人生とはどうすればいいのか、今日皆さんと一緒に学びたいと思います。Então, como nós teremos uma vida que agrada a Deus, hoje vamos estar compartilhando sobre isso. 詩編の90編をお開きください。Abra suas Bíblias no Salmos 90. 詩編90編の11節から15節までお読みしたいと思います。 Do 11 ao 15. Salmos 90, do 11 ao 15. ではお読みします。誰が御怒りの力を、あなたの激しい怒りの力を知っているでしょう。ふさわしい恐れを持つほどに。どうか教えてください。自分の日を数えることを、そうして私たちに知恵の心を得させてください。帰ってきてください。主よ、いつまでなのですか。あなたのしもべたちを憐れんでください。朝ごとにあなたの恵みで私たちを満ち足らせてください。私たちのすべての日に喜び歌い、楽しむことができるように。どうか喜ばせてください。私たちが苦しめられた日々と災いにあった年月に応じて。Quem conhece o poder da tua ira, pois a tua cólera é tão grande quanto o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, ó Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com os teus constante amor, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. では少し祈りたいと思います。 Vamos orar. イエス様、今日という素晴らしい夜を、素晴らしい礼拝を私たちのために、設けてくださったことを感謝します。あなた様は本当に良いお方です。あなた様は私たちの魂を救ってくださりました。私たち若者たちが一人でも多く立ち上がり、あなたのために用いられるように、あなたに喜ばれる人間になっていけるように、どうか私たちの中で御霊が働いてくださいますように祈ります。そしてこのメッセージの通訳をしてくださる松山牧師を祝福してください。あなた様の御言葉がここにいる一人一人、ライブ配信を見ている一人一人が、あなた様の御言葉の種がまかれて、そして御霊が働きますように祈ります。あなたの御言葉を阻もうとしていること、考え、態度、それらすべてあなた様の皆によって追い払ってください。尊い主イエス様の皆によって祈ります。アーメン。ではお座りください。Os irmãos podem se assentar. 本日のテーマなんですけども、神様に喜ばれる人生という、テーマで話をしていきたいと思います。Bom, então hoje vamos estar falando sobre o tema de uma vida que agrada a Deus. どうすればその人生、喜ばれる人生になるのか、どうすれば、神様のために生きることができるのか、今日皆さんと共に一緒に学びたいと思います。Então, de que maneira nós podemos ter uma vida que agrada a Deus, fazer algo que é segundo a vontade de Deus? Hoje nós vamos estar então estudando sobre isso. 私たちが神様の栄光のために生きるためには、日々の生活から頑張らないといけません。Então, para nós vivermos para a glória de Deus, nós temos que nos esforçar no nosso dia a dia. で、いくつかのそのポイントに分けて今日は話をしていきたいなと思います。 Então, hoje eu quero dividir alguns pontos para estar falando com os irmãos. まず、11節を注目しましょう。 Vamos começar com o versículo 11. 11節にはその神様の御怒りの力、激しい怒りの力、誰が知っているのかと質問しています。 Aqui ele começa com uma pergunta: quem conhece o poder da tua ira? で、私たちにはその神様の怒りの力は誰にも分かりません。 Então ninguém sabe sobre a ira de Deus, o poder dessa ira de Deus. 分かるとしたら私たちの想像以上の力です。 Bom, é algo além da nossa compreensão, da nossa imaginação. では私たちはどうすればいいのかというと、神様を恐れなければいけません。 Então o que nós temos que fazer? Nós temos que temer a Deus. 一つ目のポイントは神様を恐れることです。 Então o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos é temer a Deus. このテーマは少し長めに話をしたいなと思ってます。 Eu queria estar falando um pouquinho prolongadamente sobre esse primeiro ponto. 私たち若者、特にあともちろんクリスチャンはその神様を恐れないといけないんです。 Então, não somente os jovens, mas nós cristãos, nós temos que temer a Deus. 罪が今増している時代だからこそとても大事なことなんです。 Então nós vivemos uma geração em que os pecados estão se multiplicando, por isso mais ainda nós temos que temer a Deus. 神様を恐れる
ということはクリスチャン人生の土台です。基礎なんです。 Então, o temor a Deus é uma base, é a base para um cristão. それをしっかりしないといけません。 Isso nós temos que fazer bem feito. 神様を恐れるとは何でしょうか。 Afinal, o que é temer a Deus? 神様はどんな方なのか、どんな力を持っているのかということをまず認識して、それに敬意を持つこと、リスペクトすることです。 Então, que tipo de pessoa que é Deus? Como que é o seu poder? É você conhecer a Deus e respeitar a Deus. Isso é ter temor. 神様は常に自分のことを見ていると、そして神様は何を喜ぶのかということを常に意識しないといけません。 Então, você tem que ter a ciência de que Deus sempre está olhando a sua vida, o que você está fazendo. 私たちが神様の御言葉にもし従っているのであれば、神様を恐れている人です。 Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, é porque nós estamos temendo a Deus. 私たちは考えないといけないことが一つあります。 Temos algo que nós temos que pensar. 果たして私は神様を恐れているのかな。 Será que eu estou temendo a Deus? 神様がいつも自分を見ているのかな、見ていることを知っているのかな。 Será que Deus está vendo aquilo que eu estou vendo? 私たちは誰に礼拝と誰に賛美を捧げているのか分かりますかでしょうか。 Então, quem que eu estou adorando? Será que nós sabemos? その方に礼拝するときにどんな態度を持っているのか、私たちはよく考えないといけません。 Então, quando nós estamos adorando a Deus, que tipo de atitude nós estamos tendo para adorar a Deus? Nós temos que pensar sobre isso. 私たちはもし神様を恐れているのであれば、神様と正しい関係性を築くことができます。 Então, se nós temos o temor a Deus, nós conseguimos construir bom relacionamento com Deus. もし自分が犯してしまった罪のせいで神様が怒っている私に罰を、与えると、だから神様に近づきたくないともし思っているのであれば、それは神様を恐れているのではなくて神様が怖いだけです。 Agora, se você pensar, eu não quero me aproximar muito de Deus, se eu chegar muito perto de Deus, ele vai falar do meu pecado. Então, isso não é ter temor de Deus, isso é você ter medo de Deus. ただもちろん神様は懲らしめることもありますが、父として愛を持って私たちを懲らしめることがあります。 É lógico que Deus ele castiga a pessoa, mas como está escrito na palavra que ele castiga com amor, porque ele castiga todos aqueles que ele ama. もちろん恐れるべきなんですけども、ただ怯える、怖がるのではなくて、悪から離れて、罪から離れて主に信頼して、主に従って、主にもっと近づかないといけないんです。 Então nós temos que ter temor a Deus, nós temos que deixar o pecado, abandonar o mal, abandonar o pecado e se achegar mais a Deus. 私たちの神様はね、良いお方です。 O nosso Deus é um Deus bom. 心から罪を悔い改める人を許します。 E as pessoas que se arrependem de todo o coração recebem o perdão de Deus. 私たちが恐れる神様は全てを作られて、全知全能で聖なる神様です。 E o nosso Deus é um Deus santo, ele é onisciente, onipresente. この世で一番強く、一番偉大な神様です。 E é o Deus, ele é todo poderoso, ele é a pessoa maior do universo. この方こそ栄光を返さないといけない方です。 E nós temos que dar na glória somente a ele. そして敬意を持って神様に信頼をしないといけません。 E nós temos que respeitar e confiar no Senhor. ただ残念ながら神様のことを恐れていない人は多いんですね。 Mas infelizmente muitas pessoas não têm o temor a Deus. 神様を恐れないクリスチャンも存在してるんです。残念ながら。 Infelizmente muitos cristãos não têm o temor a Deus. 神様のことや御言葉を聞いても従わないし、命じていることを全くね、心に留めないような人も多いんです。 Então, mesmo que ouçam a palavra de Deus, eles não obedecem, eles ignoram a palavra de Deus. 本当にね、恐れてない人が増してるんじゃないかと思います。 Verdadeiramente, eu penso que as pessoas que não temem a Deus estão cada vez mais se multiplicando. 私はキリストが私のために十字架にかかってくださったから、私はそれを信じているから、じゃあ何をしても問題がないだろう。私は何しても許されるだろうともし考えているのであれば間違ってます。 Então, existem muitas pessoas que pensam assim, Jesus já morreu na cruz por mim, independente do que eu fazer, de bom ou de ruim, já está tudo perdoado. Se você pensa dessa maneira, você está equivocado. そういう人はね、神様の御心よりも自分が好きなように生きたいという考えを持っているんです。 Essas pessoas que pensam dessa maneira não são pessoas que querem fazer a vontade de Deus, mas querem fazer a sua própria vontade. 本当のクリスチャンの考えでも、本当のクリスチャンの生き方でもないんです。 Isso não é um verdadeiro pensamento, não é a verdadeira atitude de um cristão. 私たちはどうでしょうか。 Então, como somos nós? 私たちはもともと神様を恐れてなんかいなかったんです。
Nós, a princípio, nós não tínhamos o temor a Deus. 恐れを知らなかったんです。 Também não sabíamos o que era isso. イエス様と出会って、その恐れを知って、その愛も知ることができたんです。 Então, quando nós tivemos um encontro com Jesus, então nós aprendemos o que era o temor e aprendemos o que era o amor de Deus. 神様は恐れを私たちに与えてくださるんです。 Deus, ele nos dá esse temor. エレミヤ書の32章をお開きください。 Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias 32. エレミヤ書の32章、39節から41節までお読みしたいと思います。 Do 39 ao 41. 今日聖書を持ってきている方々は、いろんな聖句を読むんですけども、諦めずに最後まで、見つけられるように頑張りましょ Então, os irmãos que trouxeram a Bíblia, vamos se esforçar para encontrar todos os versículos, amém? う。諦めないでテレビを見ることがないように、聖書でなんとか聖句を読みましょう。 Então, não desista, ache, encontre o versículo e leia ele. ではお読みします。私は彼らと彼らの後の子孫の幸せのために、私をいつも恐れるよう、彼らに一つの心と一つの道を与え、私が彼らから離れず、彼らを幸せにするために、彼らと永遠の契約を結ぶ。私は彼らが私から去らないように、私への恐れを彼らの心に与える。私は彼らを私の喜びとし、彼らを幸せにする。私は真実を持って心と思いを込めて彼らをこの地に植える。 Diz assim, do 39 ao 41. Dar-lhe-eis o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem, o bem de seus filhos depois deles. Farei com eles uma aliança eterna, jamais me desviarei de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. クリスチャンにその神様への恐れを与えるのは神様です。 Para o cristão, quem dá o temor é Deus que dá o temor. 御霊を与えて私たちの心に住んで新しい心が与えられて新しい考えを持つことができます。 Então, Deus ele nos dá o seu Espírito Santo e então nós temos um novo coração, um novo pensamento. 信仰も愛も恐れもすべて神様が与えてくださったものです。 Então, tanto o nosso amor, a nossa fé, é Deus que nos dá. 神様はその私たちが幸せに生きて祝福に満たされた生活を生きるためには恐れないといけないということを教えてくださいます。 Então, Deus ele nos ensina que para que nós sejamos felizes, nós temos que temer a Deus. もしこの中でその神様のことを私は恐れていなかったなと、神様に対する敬意を持っていなかったなと思っているのであれば、心配は必要はないです。手遅れではないんです。 Então, talvez você pense, eu não tenho temido a Deus, mas não se preocupe, não é tarde para você começar. 生きているうちにはね、チャンスがあるんです。 Enquanto você está vivo, você tem oportunidade. 神様に祈ればいいんです。 É somente você orando a Deus. イエス様は私があなたから離れることがないように、私の心にあなたを恐れる心を与えてください。 Então que você venha orar ao Senhor e pedir, Senhor Jesus, para que eu não venha me afastar de Ti, dá-me um coração que tenha o temor do Senhor. あなたを愛する心を与えてください。 Dá-me um coração que te ama. 信仰を深めて私の心を変えてください。 Venha, Senhor Deus, fortalecer a minha fé e mudar o meu coração. そう祈りましょう、皆さん。 Vamos orar assim, irmãos. 心から祈るのであれば神様は必ず与えてくださります。 Quando nós oramos de coração, Deus ele nos responde. 41節にその神様はその私たちを神様の喜びとし幸せにすると約束されました。 Aqui no versículo 41, Deus ele nos dá uma promessa de nos fazer felizes e de fazer o bem para nós. それは神様を恐れる人への約束です。 É uma promessa para aqueles que temem ao Senhor. 私たちが神様に願うときに新しい心が変えられますが、具体的にはどんな心に変えられるでしょうか。 Então, quando nós pedimos a Deus, Ele transforma o nosso coração, mas como que nós podemos explicar isso detalhadamente? 箴言の8章に、例があります。 Vamos em Provérbios, capítulo 8, 箴言8章の、13節をお読みします。 versículo 13. 箴言の8章13節。主を恐れることは悪を憎むこと。私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれ事を言う口を憎む。 Diz assim, o temor do Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. 神様を恐れる定義は悪を憎むことです。 Então, o que Deus está nos dizendo é para nós odiarmos o mal. 私たちがその神様が喜ばないことだったりとか、悪い感情だったりとか、汚い言葉、全部憎むようになります。 Então, tudo aquilo, as palavras torpes, as coisas que não agradam a Deus, nós temos que odiar essas coisas. 本当のクリスチャンはその神様が憎むことを憎みます。
Então, o verdadeiro cristão, ele vai odiar todas as coisas que Deus odeia. 神様が憎むことをたくさんしている人たちが多いです。愛している人も多いんですけども、私たちはどうすればいいでしょうか。 Então, existem muitas pessoas que fazem coisas que Deus não gosta, que Deus odeia. E nós cristãos, o que devemos fazer? 変わらずに神様を恐れ続けないといけません。 Então, nós temos que continuar temendo ao Senhor. 神様を恐れることは本当に素晴らしいことです。 Quando nós tememos a Deus, é algo maravilhoso. そのイザヤ書の33章では、神への恐れは宝のようだと教えています。 Então, no Isaías 33, ele fala que o temor do Senhor é como um tesouro. 恐れが私たちを清めることができます。 E também, quando nós tememos o Senhor, nós somos purificados. 伝道者の12章でも教えていますが、神様を恐れること、神様を従うこと、それは人間にとって全て、私たちの全てです。 Em Eclesiastes, capítulo 12, ele fala que o temor do Senhor ele é tudo para nós. 恐れる理由と恐れるメリットね、たくさんあります。 Nós temos muitos motivos para nós temermos a Deus. 詩編の147編を読みたいと思います。 Vamos ler Salmo 144, 47. 詩編の147編の11節をお読みします。 Vamos ler Salmo 147, versículo 11. 主を恐れる者と御恵みを待ち望む者とを主は好まれる。 O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam no seu constante amor. 御恵みを待ち望む人と神様を恐れる人は神様が喜びます。 Então, as pessoas que temem o Senhor, que esperam nele, Deus se agrada dessas pessoas. もし例えばあなたがその罪の誘惑を受けたとして、あなたが誘惑を受けて霊的な戦いがあるときに、あなたはその神様に恐れているから、もしその誘惑に落ちなかったのであれば、神様は喜びます。 Então, quando você é tentado em algum pecado, mas se você tem o temor do Senhor e você não peca, o Senhor se agrada disso. 教会の中だけではなくて、日々の生活から神様を恐れていて、従う人に喜びます。 Então, não somente quando você está na igreja, mas no seu dia a dia, se você vive temendo ao Senhor, Deus se agrada. 神様が自分のことを見ているということをしっかりと分かっているからこそ、悪から離れるのであれば、神様はあなたに喜びます。 Então, se você verdadeiramente crê que Deus está vendo a sua vida, contemplando a sua vida a todo instante, e você se aparta do mal, Deus ele se agrada disso. 神様が私たちを見ているということを知ってて罪を犯すのであれば、私たちはね、恐れていないんです。 Agora, se nós sabemos que Deus está vendo a nossa vida e nós continuamos no pecado, é porque nós não tememos a Deus. 神様はね、ただ見ているだけではないです。 E Deus não somente está olhando as nossas vidas. あなたが助けを求めることを待っているんです。 E Deus ele espera também que você venha buscá-lo. あなたがもし罪の誘惑を受けているのであれば、霊的な戦いをしているのであれば、神様に助けを求めてください。 Então, se você está tendo uma luta, sendo tentado a pecar, que você venha buscar a ajuda de Deus. 神様はあなたに喜んで、助けて、あなたに勝利を与えます。 E Deus ele vai se alegrar, ele vai te ajudar e vai te dar a vitória. 助けるために神様はあなたのことを見ているんです。 Deus ele te olha para te ajudar. 次に詩編の103編を読みましょう。 Vamos em Salmo 103. 詩編103編の13節をお読みします。 Vamos ler o versículo 13. 父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。 Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. 神様を恐れる人を神様は憐れみます。 Então Deus ele se compadece daquelas pessoas que temem a ele. 両親がその自分のことを愛してくださっているように、神様はご自分を恐れる人を愛します。 Assim como um pai ou uma mãe ama seus filhos, Deus também ele nos ama. あなたが恐れを抱くたびに、神様はあなたのことをずっと憐れみ続けます。 Então, quando nós temos o temor do Senhor, Deus ele sempre tem misericórdia, ele sempre se compadece de nós. 次にイザヤ書8章に行きたいと思います。 Vamos em Isaías 8. イザヤ書の8章12節から12節と13節をお読みします。 O 12 e o 13. あなた方はこの民が謀反と呼ぶことを何一つ謀反と呼ぶな。この民が恐れるものを恐れてはならない。怯えてはならない。万軍の主、主を聖なるものとせよ。主こそあなた方の恐れ。主こそあなた方のおののき。 Não chameis conjuração a tudo o que este povo chama conjuração. Não temais o seu temor, e não vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. 次にその神様を恐れる人は人を恐れないです。 Então, aquele que teme a Deus, ele não vai temer aos homens.
もちろん私たちはその人に敬意を持っていないといけません。 É lógico que nós temos que ter respeito às pessoas, 神様が命じたように私たちは人を愛さないといけません。 e como Deus nos ordenou, nós temos que amar as pessoas. でもやっぱり先生といる時とか友達とか仕事の上司がいると、ちょっと怖くなってしまう、恐れてしまいたい時があると思います。 Então, é lógico, quando você tem talvez um professor, quando você tem um chefe da fábrica, você tem ali talvez medo dele. いつも私たちは神様か人を恐れるのかどちらかを選ばないといけません。 Então, mas nós temos que sempre escolher ou tememos a Deus ou aos homens. 私たちはその神様が与えてくださる命のもとに生きるのか死のもとに生きるのかどっちかを選ばないといけません。 Então, se nós vivemos baseado na vida de Deus ou na morte. 神様の憐れみ恵みのもとに生きるのか神様の呪いのもとに生きるのかどちらかを選ばないといけません。 Nós vamos viver baseados na graça de Deus ou na maldição. ただもしあなたが神様のことを神様を選ぶのであれば神様の御心に従うのであれば神様はあなたを守ります。 Então, se você escolhe a Deus, se você escolhe buscar a Deus, temer a Deus, Deus ele vai te ajudar. 人の目を気にする必要もないです。 Então, você não vai precisar se preocupar com o que as pessoas pensam. あなたが私は神様の御心を行っているけどもし人に変な風に思われたらどうしよう変に見られたらどうしようと考えているのであればクリスチャンとして生きることは難しいです。 Então, se você está fazendo a vontade de Deus, mas você está preocupado com o que as outras pessoas pensam de você, então vai ser difícil a sua vida cristã. その箴言の29章25節では素晴らしい約束をされました。 Tem uma promessa em Provérbios 29. それを読みたいと思います。 Vamos ler. 箴言の29章25節をお読みします。 Provérbios 29, versículo 25. 人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は高いところにかくまわれる。 O temor do homem virá a ser laços, mas o que confia no Senhor está seguro. 人を恐れる人、人を信頼する人ではなくて、神様を恐れる人、神様を信頼する人を神様は守ります。 Então aqui as pessoas que temem o homem, ela caem em laço, mas aqueles que confiam no Senhor, que temem ao Senhor, Deus vai ajudar. だからどの時でもどこにいても神様を恐れて神様を信頼しましょう。 Então vamos, onde quer que nós estejamos, seja o que aconteça, vamos estar confiando no Senhor. 神様を恐れることは私たちのクリスチャン人生の土台です。 Então, para nós que tememos ao Senhor, o temor do Senhor é uma base do cristianismo. あなたがその土台をしっかりしていないのであれば正しい決断はできません。 Agora, se a sua base ela não estiver firme, você não vai conseguir tomar decisões corretamente. あなたの土台がしっかりしていないのであれば正しい知恵を持つことはできません。 E se você não tiver uma base sólida, também você não consegue ter sabedoria. 呼ぶ記28章の28節をお読みします。 Vamos ver Jó, capítulo 28. 呼ぶ記の28章28節にはこう書いてあります。こうして神は人間に仰せられた。見よ、主を恐れること、これが知恵であり、悪から遠ざかること、これが悟りであると。 Jó, capítulo 28, versículo 28 também. E disse ao homem: O temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. 神様を恐れることが知恵です。 Então, o temor do Senhor é a sabedoria. 悪から離れることが悟りです。 E quando nós nos apartamos do mal, isso é o entendimento. 神様は何が喜ばれないのかというその知恵は神様を恐れることから生まれます。 Então, saber o que é que não agrada a Deus, isso é sabedoria. 箴言のその有名な聖句では、神を恐れることは、知恵の始まりだと教えています。 Há um versículo bem famoso em Provérbios que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 知恵と知識の基礎です、それが。 Então, é a base da sabedoria e do conhecimento. もしあなたがその土台しっかりしてないのであれば、あなたは何かの誘惑を受けたとしても、あなたが霊的な戦いがあったら落ちてしまいます。 Então, se você não tiver uma base sólida, se você não tiver o temor do Senhor, quando vem a tentação, quando vem o pecado, você acaba caindo, você acaba cedendo. だからどんな時も神様を恐れて、御霊の助け合って、罪から戦いから、離れて勝利を得ていきましょう。 Então vamos ter o temor do Senhor, vamos estar com o Espírito Santo, vamos vencer as tentações, vamos vencer o pecado. 詩編の90編に戻りたいと思います。 Vamos voltar em Salmos 90. 詩編の90編、次は、12節を注目したいと思います。 Vamos ver o Salmo 90 no versículo 12. そこでどうか教えてください。自分の日を数えることを、そうして私たちは知恵の心を得させてくださいと書いてあります。
Aqui diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. 2つ目のポイントは賢く生きるです。 Então, o segundo ponto é você viver com sabedoria. 10の90編ではもともと一節の二節で神様は永遠の神様だと宣言しています。 Bom, no capítulo 90, no Salmos 90, o versículo 1 e 2, fala sobre a grandeza de Deus. 一方、私たちの人生というのはあっという間に過ぎてしまいます。 Aqui fala da eternidade do Senhor, mas o contrário, a nossa vida ela é bem passageira. 6節に書いてあるように、花が枯れるように私たちの人生はすぐにあっという間なんです。 Assim como diz no versículo 6, que como uma flor que ela nasce e ela seca, assim a nossa vida é bem curta e passageira. その10節を見てみると、その私たちの年齢というのは70年間、健康に生きても80年間生きられるということを教えています。 No versículo 10 fala que os dias da nossa vida são 70 anos e alguns mais fortes chegam a 80 anos. まあでも100歳まで生きる人もいるんですけども、結局私たちはいつまで生きられるかは分かりません。 É lógico que existem umas exceções, pessoas que chegam a 100 anos, mas nós não sabemos quantos anos nós vamos viver. 明日が人生最後の日なのかもしれません。 Talvez amanhã é o nosso último dia de vida, não sabemos. 神様が全て知っています。 Mas Deus sabe de todas as coisas. まあ、私たちが唯一知っていることがあるとすれば、人生最後の日が昨日よりも今日は一日近づいていること、明日だったらさらに一日近づくことです。 Mas uma coisa nós sabemos que a cada dia que passa é um dia a menos que nós temos para a nossa morte. 毎日毎日その人生最後の日が近づいています。 Então cada dia que se passa é um dia mais próximo do nosso fim. 本当に長いようで短い人生の一日一日を私たちは賢く生きていかないといけません。 Então nessa vida curta nós temos que ter sabedoria em cada dia que nós vivemos. 賢く生きるために12節で書いてあるように、私たちに知恵の心を与えてくださいと神様に願いましょう。 E assim como está no versículo 12, nós temos que pedir para Deus nos dar essa sabedoria para nós vivermos a cada dia. あなたが賢くなる方法は神様の御言葉を通してでしか賢くなれません。 Então a única maneira de você ter um coração sábio é através da palavra de Deus. いつもそのために何をしなければいけないんでしょうか。 Então o que nós devemos fazer quando em certos momentos? 神様をいつも求めないといけません。 Então sempre temos que buscar a Deus. 箴言の2章を読みたいと思います。 Vamos ler Provérbios 2. 箴言の2章1節から6節までお読みしたいと思いま Do す。 1 ao 6. 我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を、知恵に傾け、心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りに呼びかけ、英知に向かって声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のように探り出すなら、その時あなたは主を恐れることをわきまえ知り、神を知ることを見出すようになる。主が知恵を与え、御口から知識と英知が出るからだ。 Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. 神様がその私たちに知恵も、知識も英知も与えられます。 Então Deus ele nos dá sabedoria, conhecimento e entendimento. それらすべて神様が与えてくださるために私たちは神様を求めて常に神様の御言葉に耳を傾けないといけません。 Então, para nós recebermos isso do Senhor, sempre temos que estar buscando a Deus e estar atento à sua palavra. 私たちはいつも神様を霊的に見ないといけません。 Então, nós temos que sempre olhar ao Senhor espiritualmente. 神様は何を伝えたいんでしょうか。 O que será que Deus está querendo nos dizer? ネットフリックスでもインスタグラムばっかりではなくて私を見なさいと神様は言っているんです。 Então, Deus ele está falando assim, não é para você ficar no Netflix ou Instagram, mas é para você buscar a Deus. あなたが賢く生きたいのであれば、ネットフリックスでもインスタグラムを見つけ出すことはできないんです。神様の御言葉だけがあなたに知恵を与えます。 Então, se você quer ficar sábio, não vai ser vendo Netflix, Instagram, essas coisas. É através da palavra de Deus que você vai se tornar sábio. 神様があなたに語っているんです。 Porque Deus ele está falando a você. 御言葉のメッセージの時間でも神様もあなたに語っているんです。 E mesmo no momento da mensagem, Deus também está falando ao seu coração. 神様に集中しましょう。 Então vamos nos concentrar nas coisas de Deus.
神様の御言葉に従う人は本当に賢く生きることができます。 Então a pessoa que ela obedece a Deus, que ela teme ao Senhor, ela consegue viver sabiamente. 私は本当にとてもね、知恵が必要な人で、神様いつも私に知恵を与えてくださいと願っている人間です。 Eu sou uma pessoa que sempre precisei muito de sabedoria e eu sou uma pessoa que sempre pede para Deus dar-me sabedoria. 皆さんがどれだけのその知恵を持っているかは分かりませんが、誰でも私たちは死ぬ時まで神が与えてくださる知恵が必要です。 Então eu não sei como que é a sabedoria dos irmãos, mas eu sei que é algo que nós temos que buscar enquanto nós vivemos, temos que buscar a sabedoria em Deus. 箴言では、自分のことを知恵のある人だと思うなどと言っています。 Então em Provérbios fala assim que você não pode ser sábio aos seus próprios olhos. 私たちが必要なのは自分の知恵ではなくて神様が与えてくださる知恵です。 Então nós não temos que ter essa sabedoria própria, nós temos que ter uma sabedoria que vem de Deus. あなたがもし私は頭がいいですよと言ってるのであれば、私は神様より頭がいいですよと言っているようなものです。 Então se você fala assim, não, eu sou muito inteligente, quando você se gaba dessa maneira, é a mesma coisa que você dissesse, eu sou mais inteligente do que Deus. 神様より賢い人はいるでしょうか？ Será que existe alguém mais sábio do que Deus? いないです。 Não existe. だったら神様に知恵を求めましょ Então vamos buscar a sabedoria de Deus. う。この箴言のように、先ほどの詩篇の90編のように神様に知恵を求めましょ Então, assim como está em Provérbios, como está nos Salmos, vamos buscar o Senhor em primeiro lugar. う。知恵を求める人にとても素晴らしい約束があります。 E aqueles que têm a sabedoria têm uma promessa muito grande. ヤコブの手紙の一章をお開きください。 Vamos em Tiago, capítulo 1, ヤコブの手紙一章、5節をお読みします。 versículo 5. あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでもなく、惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。 Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. 神様に祈るのであれば必ずあなたは知恵が与えられます。 Então, se você pedir para Deus, Deus ele vai te dar sabedoria. 神様は私たちの先生です。 Porque Deus é o nosso professor. 知恵を与えたいと望んでいます。 Ele tem um desejo de nos dar na sabedoria. だから死ぬまで私たちいつも神様の知恵を求め続けましょう。 Então, enquanto nós vivermos, vamos estar buscando a sabedoria que vem de Deus. 皆さん、祈り続けることはとても大切なことです。 Orar sempre é algo muito importante. 聖書で絶えず祈りなさいと命じてます。 Na Bíblia fala assim, orai sem cessar. 私たちは祈る時こそ知恵が注がれます。 Então, quando nós estamos orando é que Deus nos manda a sabedoria. 神様と親密にならないといけません。 Nós temos que ter intimidade com Deus. 親密になる人こそ神様が与えてくださる御霊の力が強く働いて神様の臨在をより感じます。 Então, quando a pessoa ela tem intimidade com Deus, ela começa a ter uma comunhão forte com Deus e sentir mais a presença de Deus. 詩篇51編で言いますの私たちのお手本のような聖句があります。 Em Salmos 51 tem algo que serve de exemplo para nós. 詩篇の51編の6節です。 Versículo 6. 確かにあなたは心の内に真実を喜ばれます。どうか私の心の奥に知恵を教えてください。 Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me faz conhecer a sabedoria. もしあなたが知恵が欲しいのであれば神様に祈りましょう。 Então, se você quer ter sabedoria, peça a Deus. 神様、私が賢く生きることができるように私に知恵を与えてくださいと。 Então, vamos pedir para Deus, Senhor, para que eu possa viver com sabedoria, dá-me dessa sabedoria. 私を導いてくださいと。 Me guia, Senhor. そう祈りましょう。 Vamos orar dessa maneira. 心から祈る人に神様は知恵を与えます。 Então, aqueles que oram de coração a Deus, Deus vai dar sabedoria. 神様は何を喜ぶのか、神様の御言葉について少しずつ私たちはそれで理解することができていきます。 Então, aquilo que agrada a Deus, ou aquilo que está escrito na palavra de Deus, nós começamos a compreender, a entender a palavra de Deus. 神様の御言葉に従って、神様は一体何を思っているのか、どう感じるのか、それをいつも考える人は知恵のある人です。 Então, aquelas pessoas que sempre se preocupam com o que Deus pensa, o que Deus pensa sobre isso, sobre aquilo, o que eu vou fazer, o que não vou fazer, as pessoas que pensam dessa maneira são pessoas sábias. 私たちはその神様の御言葉を週末だけではなくて、平日毎日読まないといけません。 Então, a palavra de Deus nós não temos que ler somente no culto, nós temos que ler a palavra de Deus todos os dias. 神様は知恵の源です。 Porque Deus ele é a fonte de sabedoria. すべてにおいて神様の知恵が必要です。 Em todas as coisas nós necessitamos da sabedoria de Deus.
だから毎日神様に知恵を求めましょ Então vamos buscar essa sabedoria de Deus todos os dias. う。次のポイントに行きたいと思います。 Vamos para o próximo ponto. 詩編の90編に戻って、次に13節と、14節の、半分だけ読みたいと思います。 Vamos voltar então aos Salmos 90, vamos ler o 13 e metade do 14. 帰ってきてください、主よ。いつまでなのですか？あなたのしもべたちを憐れんでください。朝ごとにあなたの御恵みで私たちを満ち足らせてください。 Diz assim: Volta-te para nós, ó Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com teu constante amor. 次に私たちは神様に憐れみと恵みを求め続けられるような人生にしていきましょう。 Então, o próximo ponto é nós buscarmos, vivermos a cada dia buscando a graça e a misericórdia de Deus. この詩篇はモーセが書いたと言われていますが、彼は憐れみと恵みを神様に求めています。 Aqui dizem que esse salmo foi escrito por Moisés e que ele sempre buscava a graça e a misericórdia de Deus. さっきも言ったように私たちは神様の憐れみ、恵みのもとで生きるのか、神の呪いのもとに生きるのか、どちらかを選ばないといけません。 Então, como foi falado agora há pouco, nós temos que escolher se vamos viver embaixo de uma maldição ou se vamos viver sobre a graça e a misericórdia de Deus. 憐れみというのは助けが必要な人を喜んで助けることです。 Então, o que é essa misericórdia? É quando nós estamos precisando de ajuda, mas Deus ele se alegra em nos ajudar. 私たちはいつも神様の助けが必要で、神様は喜んで助けてくださいます。 Nós sempre precisamos de ajuda e Deus ele se alegra em nos ajudar. では恵みは、自分がもらうのに本当にもったいないと、ふさわしくないけどももらう恩恵のことを言っています。 Agora, a graça é um favor imerecido, é algo que nós não merecemos. 神様は無償の愛で私たちを祝福してくださりました。 Porque Deus ele nos abençoou de graça. 私たちが神様に助けられるようにいつも憐れみと恵みを求めないといけません。 Então nós temos que sempre buscar a graça e a misericórdia de Deus para nós sermos ajudados por Deus. 私たちの人生に自分の力ではなくて神様の力が必要です。 Então no nosso dia a dia, na nossa vida, nós não podemos confiar na nossa própria força, temos que confiar e buscar na força de Deus. 神様はいつもあなたを助けたいと望んでいます。 Porque Deus ele deseja te ajudar. 私たちに対する神様の最大の憐れみと最大の恵みは何でしょうか？ O que seria então a maior graça do Senhor, a maior misericórdia de Deus sobre as nossas vidas? イエス・キリストです。 É o Senhor Jesus. イエス・キリストをこの世に使わしたことです。 É de Deus ter enviado o Senhor Jesus para esse mundo. イエス様は私たちの罪を背負って十字架につけられました。 E o Senhor Jesus ele levou sobre si os nossos pecados e foi crucificado. 私たちの罪の代価を払うために血を流されました。 E ele derramou o seu sangue para pagar o preço dos nossos pecados. 自分の罪だったりとか自分の過ちだったら自分で罰を受けるべきなのにそれでは十分じゃないんです。 Então, quando nós pecamos, o certo seria nós pagarmos esse preço. 私たちは罰にふさわしい存在なんです。 Nós somos pessoas que merecem ser castigados. ただ私たち罪人は自分を救う力もないです。 E nós, pecadores, nós não temos força suficiente para se salvar a si mesmo. 唯一イエス・キリストだけが救うことができます。 Somente o Senhor Jesus é que pode nos salvar. そして本当に私たちを救ってくださったんです。 E ele, em verdade, o fez. 私たちのために身代わりとして十字架にかかりました。 E ele morreu em nosso lugar naquela cruz. 私たちの罰を身代わりとして罰を受けたこと、それが神の憐れみです。 Então ele levou o castigo em nosso lugar. Essa é a misericórdia de Deus. イエス様を救い主として受け入れた人には永遠の命と救いの約束がされています。 E as pessoas que creem no Senhor Jesus, elas têm a salvação. 私たちにはふさわしくないプレゼントです。ただそれが神様の恵みです。 Isso é um presente que nós não merecíamos. Isso se chama graça de Deus. ここまでのことをしてまで神様は私たちのことを愛してるんです。 Então Deus nos amou de tal maneira que fez até isso por nós. 私たちはこのことを忘れていいでしょうか？ Será que nós podemos esquecer disso? 忘れてはいけないです。毎日覚えて生きていかないといけません。 Nós não podemos esquecer isso. Temos que pensar nisso, se lembrar disso todos os dias. そしてこの救いに感謝し、いつも神様の憐れみと恵みを求めましょう。 Então temos que sempre agradecer a salvação de Deus e buscar a graça e a misericórdia de Deus. 詩篇の103編の8節では、神様は憐れみ深くて、情け深く、怒るのに遅くて、恵み豊かな方だと教えています。 Em Salmos 108,
103. の8節にそう書いてありますね。 No versículo 8 fala assim que compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. だからあなたが憐れみを求めるならば、あなたが恵みを求めるならば、神様は豊かに与えてくださいます。 Então, quando você busca a misericórdia e a graça do Senhor, Deus ele vai te dar isso abundantemente. では最後のポイントに行きたいと思います。 Vamos para o último ponto. 詩編の90編14節のもう半分と、15節を注目しましょう。 Vamos voltar então em Salmos 90, na continuação do 14 até o 15. 私たちのすべての日に喜び歌い楽しむことができるようにどうか喜ばせてください。私たちが苦しめられた日々と災いにあった年月に応じて。 Para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. 最後のポイントはいつも主にあって喜び、主を褒めたたえることです。 Então, o último ponto é nós sempre nos alegrarmos e sempre estarmos louvando ao Senhor. この聖句でその神様がその喜びを与えてくださるように詩編者は願っています。 Então aqui o salmista ele está pedindo para que Deus venha dar alegria para eles todos os dias. 神様に喜ぶ人は神様は本当に喜ぶんです。 Então as pessoas que se alegram em Deus, Deus se alegra dessas pessoas. ピリピ人への手紙の4章4節ではいつも主にあって喜びなさいと教えています。 Em Filipenses 4:4 Em Filipenses 4:4 fala que nós temos que sempre nos alegrar no Senhor. まあ、いろんなね、ネガティブなニュースがあります。私たちはその個人的な問題もたくさんあります。それでも私たちは神様に喜ばないといけないです。 Então nós vemos muitas más notícias, nós temos muitos problemas também particulares, mas mesmo assim nós temos que sempre nos alegrar no Senhor. 学校行く時でも仕事行く時でも頭を下げてないで頭を上げて神様を褒めたたえながら行かないといけないです。 Então quando você vai para a sua escola, quando você vai para o trabalho, que você não venha abaixar a sua cabeça, venha levantar a sua cabeça e sempre se alegrar em Deus. 学校行くのが好きな人とか仕事が行くのが本当に心から好きな人はもしかしたら少ないかもしれないです。 Bom, talvez tenha poucas pessoas que venham gostar de estudar ou de trabalhar, são poucas pessoas. 私はそのタイプの人です。 Eu também sou desse tipo. だからその自分の力でいつも喜ぶことは不可能なことです。 Então se alegrar pela minha própria força é impossível. あなたに、あなたがその学校に行けているのも、あなたが仕事ができているのも神様のおかげです。 Mas quando nós conseguimos estudar, quando nós conseguimos trabalhar, isso é uma graça de Deus. あなたに与えられているその食事がたとえまずくてもあるのはあなたのためなんです。 Então, de você ter, ainda que você tenha um alimento, talvez você possa não pensar que ele está gostoso, mas é uma graça de Deus você ter esse alimento na sua mesa. あなたのお家がどんなにボロくても休むことができるのはその神様がプレゼントしてくださったからです。 Então, mesmo que a sua casa talvez não seja uma casa tão nova, tão bonita, mas de você ter um lugar de descanso é uma graça de Deus, é uma bênção de Deus. 私たちはいつでも神様に喜んで神様を褒めたたえないといけません。 Por isso nós temos que sempre nos alegrar em Deus, nós temos que louvar a Deus. 大変な時でもいつでも喜ぶことができない、できないのは本当に自分の力でやろうとするからです。 Então, quando nós não nos conseguimos nos alegrar, é porque nós tentamos nos alegrar com a nossa própria força. じゃあどうやって喜ぶことができるんでしょうか。 Então, o que nós temos que fazer para nos alegrar? 祈ることです。 Nós temos que orar. 喜びを与えてくださるように、主を心から褒めたたえることができるように、主に願いましょう。 Então, aqui em oração, nós venhamos pedir ao Senhor que Deus venha nos ajudar para que nós sempre tenhamos alegria em todas as situações. 喜んで神様はあなたに与えますよ。 E Deus, com alegria, Ele vai atender a sua oração. 最後に詩編の59編、16節と17節を読みたいと思います。 Vamos ler Salmo 59. 詩編59編の最後の2つ、16と17節をお読みします。 Os dois últimos versículos, 16 e 17. しかしこの私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。私の力よ、私はあなたに褒め歌を歌います。神は私の砦、私の恵みの神であるからです。 Eu, porém, cantarei a tua força e pela manhã cantarei o teu amor, pois tu és meu alto refúgio e proteção no dia da angústia. A ti, ó força minha, cantarei louvores. Tu, ó Deus, és meu alto refúgio, o meu Deus é o meu Deus de amor. 私たちが神様を褒めたたえる理由がここにあります。 Aqui um motivo de nós louvarmos a Deus está aqui. 神様はどんな時でも私の砦であり、皆さんの砦です。 Então, em todo tempo, Deus é a nossa fortaleza.
恵みの神様です。 Ele é um Deus de graça. 苦しい時でも変わりません。 Mesmo em sofrimento, Deus ele não muda. だから私たちいつも神様に喜んで神様を褒めたたえないといけません。 Então por isso nós temos que nos alegrar e estar louvando ao Senhor. 私たちが賛美を神様に心から捧げるとどんなことが起きるでしょうか。 Quando nós louvamos ao Senhor de todo o coração, o que acontece? 私たちに喜びも与えられますね。 Ele vai nos dar da sua alegria. なぜなら私たちは賛美を捧げるときにはその自分を邪魔しているもの、自分を縛っているもの、悪霊の働きも全て追い払うことができます。 Então, quando nós estamos louvando a Deus, nós somos livres daquilo que nos prende, pessoas que estão presas, que estão oprimidas por demônios. 私たちは誰に賛美を捧げているでしょうか。 Mas quem nós estamos louvando? イエス・キリストです。 Nós estamos louvando ao Senhor Jesus. イエス・キリストの名に力があります。 No nome de Jesus tem poder. あなたが何かに苦しんでいるのであれば、イエス・キリストの名によって追い払うことができます。 Quando você está em algum sofrimento, se você expulsar ele no nome de Jesus, ele vai embora. 全能の神に私たちは賛美を捧げています。 Porque nós estamos louvando o Deus Todo-Poderoso. なぜ私たちは心を堅くなにしているんでしょうか。 Por que será que nós estamos com o coração duro? 私たちは堅くなにせずに神様に褒めたたえましょう。 Então não vamos estar com o coração duro, mas vamos louvar ao Senhor. あなたがもし喜びや心の平安を求めるのであれば、主に賛美を捧げてください。 Então, se você quer alegria no seu coração, é que você começa a louvar a Deus. 教会にいる時だけ賛美を捧げてるんでしょうか。 Será que você só louva a Deus quando está na igreja? あなたは毎日主を褒めたたえているでしょうか。 Será que você louva a Deus todos os dias? 毎日主に会って喜んでいるでしょうか。 Será que você se alegra em Deus todos os dias? 賛美を捧げるには場所は関係ないです。 Então, para você louvar e adorar a Deus, não importa o local. 車の中でもトイレにいる時でもあなたは捧げることができます。 Mesmo quando você está no seu carro, quando você vai ao banheiro, em qualquer lugar você pode adorar a Deus. だからあなたは神様に賛美を捧げましょ Então vamos estar louvando ao Senhor. う。悲しくても苦しくても関係ないです。 Mesmo que você esteja feliz ou triste, 戦いの中にあっても関係ないです。 mesmo que você esteja numa luta grande, 歌が下手でも関係ないです。 mesmo que você não seja bom em louvar, 主に喜びの歌を捧げましょう。 mas vamos louvar ao Senhor com alegria. 私たちがなぜ賛美を捧げないといけないでしょうか。 Por que nós temos que louvar ao Senhor? キリストは私たちを無条件に愛しているからです。 Porque o Senhor Jesus nos amou com um amor incondicional. 私たちが何か特別なことをしたわけでもないし、特別なものを持っているわけじゃないです。 Porque nós não fizemos nada de especial e nós não temos nada de especial. イエス・キリストは世の終わりまであなたと共にいると約束されました。 E o Senhor Jesus ele prometeu que ia estar contigo até os confins da terra. イエス・キリストは私たちの主、私たちの神、私たちの救い主です。 O Senhor Jesus é nosso Deus, ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. 私たちの先生です。 É o nosso professor, 私たちの友達です。 é o nosso amigo. 私たちの必要なものすべて与えてくださるのがイエス・キリストです。 E aquele que pode nos dar tudo aquilo que nós necessitamos é o Senhor Jesus. イエス・キリストのために生きましょう。 Então vamos viver para ele. あっという間に過ぎてしまう短い人生をキリストのために使いましょうよ。 Então essa vida que ela é tão curta e tão passageira, vamos usar ela, vamos viver ela para o Senhor Jesus. 神の栄光のために生きましょう。 Vamos viver para a glória de Deus. あなたがもし神様に喜ばれたい、神様に仕えて用いられたいならば、日々の生活から神様に喜ばれる生活を生きましょう。 Então se você quer ser usado por Deus, se você quer ter uma vida que agrada a Deus, comece no seu dia a dia, mude o seu dia a dia e comece a louvar a Deus. どうすれば神様に喜ばれる人生にすることができるでしょうか。 De que maneira nós podemos ter uma vida que agrada a Deus? 神を恐れましょう。 Vamos temer a Deus. 賢く生きましょう。 Vamos viver com sabedoria. 憐れみと恵みを求めましょう。 Vamos buscar a graça e a misericórdia de Deus. そして神にあって喜び、神を褒めたたえましょう。 Vamos nos alegrar em Deus e vamos louvar a Deus. あなたがそうするのであれば、神様はあなたに喜ばれます。 Então, se você fizer dessa maneira, Deus vai se alegrar de ti. お立ちください。 Vamos colocar de pé. もしそのあなたが主に喜ばれる人生を生きたい、だけどもその自分の力ではなくて神様の助けが必要と思っているのであれば、前にお越しください。 E se você não tem tido essa alegria e você quer ter essa alegria no Senhor, pela sua própria força você não consegue, que você venha receber uma oração aqui hoje, buscar essa força em Deus. あなたがもし神様をイエス様を受け入れたことがないという方がもしいたら、今日受け入れたいのであれば、ぜひ前にお越しください。 E se tem alguém aqui também que não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor Salvador, hoje vamos dar a oportunidade também, vem aqui à frente.
あなたが神様に喜ぶのであれば、神様はあなたに大きな喜びを与えます。 Se você se alegrar em Deus, Ele vai te dar uma grande alegria também. それを信じて日々生きていきましょ Creia nisso e venha viver a cada dia dessa maneira. う。祈りたいと思うんですけども、松山牧師に祈っていただきたいなと思いま Então す。 vou pedir para o pastor estar fazendo essa oração. このチャンスを主イエス様の皆によって感謝します。 Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.